Livro de Números, capítulo número 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se alguém ainda está procurando, diga aleluia. Amém. É bom, irmão, assim, sincero. Amém? Livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo de número 1, diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: a promessa é boa. A promessa é boa. Versículo de número 8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, diga comigo, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Eu li aqui, 2018, o ano das grandes essa palavra é profética para a tua vida nessa noite. O que era a terra que mana leite e mel? Era a promessa. Josué e Calebe se levantam e dizem assim: ei, a promessa que Deus nos fez, ou seja, a terra que nós espiamos, ela é muito boa. A promessa é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar e habitar nessa terra. Em outras palavras, se o Senhor se agradar de nós, alcançaremos as promessas. No ano de 2018, se o Senhor se agradar de nós, teremos grandes conquistas. Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira, me ajude em oração. Senhor, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós estamos reunidos aqui para mais uma vez bendizer e exaltar o Teu santo nome. A primazia deste culto pertence ao Senhor, mas não somente a primazia do culto, mas também de nossas vidas. Sê Tu o único digno de honra, glória, louvor e adoração neste lugar. Pai, mais uma vez eu afirmo que eu não sou e eu não faço, mas eu creio e sirvo a um Deus que é e que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que em nós opera. Mediante esta palavra eu creio que nessa noite é noite de vitória, é noite de conquista, é noite de promessa. Eu creio que nessa noite é noite de renovo e restauração. Eu creio que nessa noite é noite de cura, de sinais, de maravilhas. Eu creio que nessa noite é noite de batismo com o Espírito Santo de Deus. E se tem mais algum crente que crê nessas verdades bíblicas, levante as suas duas mãos para os céus e por 30 segundos apenas glorifique, exalte, bendiga, adore. Começa a agir pela fé agora, reage, glorifique o nome daquele que vive e reina, bendiga o nome daquele que está neste lugar. Você não veio aqui para ficar olhando para as paredes, não. Você veio para a batalha, você veio guerrear, você veio agir pela fé. Deus tem milagre para a tua vida nessa noite, Deus tem promessa para a tua vida nessa noite. Comece a agir pela fé. A promessa é boa. Eu sinto Deus neste lugar. Se eu fosse você, eu adorava. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu começava a tomar posse da tua promessa, da tua vitória. É ano de conquista. Você não pode ficar como ficou no ano de 2017, não. 2018 vai ser diferente. Vem coisa nova por aí, vem coisa grande por aí, vem promessa de Deus para a tua vida. Eu quero te convidar a tomar o seu assento, mas quero te fazer um pedido. Sente adorando, sente exaltando. Eu amei ministrar nessa igreja porque essa é uma igreja
igreja que responde, é uma igreja viva. Por quê, irmãos? Porque há um dilema no meio do povo pentecostal. Parece que com o passar do tempo, nós distorcemos o que é ser espiritual. Veja bem, para alguns ser espiritual é quando alguém do seu lado começa a falar em línguas, entra em mistério, então ele crê, ele acredita que Deus está na casa, porque a irmã entrou em mistérios, aí ele começa a glorificar. Para outros, ser espiritual é quando ele sente um arrepio, tem que ter um assim diz o Senhor direcionado a ele, aí ele acredita que Deus está na casa e começa a glorificar. Mas eu vim aqui para te dizer que ser espiritual é muito mais profundo. Quem é espiritual não precisa sentir arrepio, se sentir glorifica, mas se não sentir, já está de mão levantada, glorificando, exaltando a Deus. Quem é espiritual não depende do irmão da direita e nem da esquerda entrar no mistério. O mistério começa nele. O glória a Deus e aleluia começa nele. A línguas estranhas começa nele. Deixa eu ouvir só quem é espiritual aqui. Eu quero falar sobre promessa. É o ano de conquista, apóstolo. Eu quero falar sobre promessa e sobre o Deus da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa que não é novidade para ninguém, pelo menos para quem lê Bíblia. Deus tem promessa na tua vida. Então parece que tem gente que não quer. Deixa eu dizer de novo, sem medo de errar. Deus tem promessa na tua vida. Ei, isso aí não é um clichê de pregador, não, isso é Bíblia. Segundo os estudiosos da Bíblia, na Bíblia há cerca de 8.000 promessas, nas quais eu e você podemos tomar posse. Como? Através da fé, agindo pela fé. Mas o que eu preciso entender é que as promessas de Deus, elas são condicionais. Não se recebe promessa vivendo de qualquer jeito. Não se recebe ou se alcança promessa estando de qualquer forma. A prova disso está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, onde diz que a maior parte do povo, por não ter agradado ao Senhor, ficaram prostrados no deserto. Está falando do povo que lemos em Números capítulo 14. Milhões receberam a promessa de adentrar na terra prometida, mas a maior parte do povo, por murmuração, por desobediência, por escolher a viver a sua própria maneira e não de uma maneira que agradasse a Deus através da sua fé, ficaram prostrados no deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem promessa na tua vida. Aquele povo também tinha uma promessa. Deus havia feito a promessa de que os faria entrar e habitar em uma terra boa, frutífera, uma terra que manasse leite e mel. Ei, capítulo de número 13, Deus vai dizer a Moisés: Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Nós vamos ver que Moisés então envia 12 espias, um representante de cada tribo, e quando eles chegam, eles vão testificar que verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente a terra é frutífera, verdadeiramente a terra mana leite e mel. No versículo de número 27 do capítulo de número 13, eles retornam trazendo um fruto da terra, dizendo: a terra é boa, a promessa é boa, aquilo que Deus nos prometeu é algo extraordinário. Mas no meio desses 12, 10 espias, ou seja, a grande maioria, começaram a ver com outros olhos, não com os olhos da fé. E eles começaram a dizer: ei, a terra é boa, porém é terra de homens de grande estatura, é terra de cidades fortificadas, é terra de povos guerreiros, e nós iremos cair, ou seja, morrer a fio de espada se tentarmos adentrarmos nesta terra. Pasmem-se todos, mas diante da promessa que Deus fez a eles, 10 dos 12, entenda, quem prometeu não foi o homem, foi o Senhor do homem. Aquele que quando promete é poderoso para se responsabilizar. E diante da promessa que o Senhor fez a eles, a grande maioria daqueles líderes tiveram a ousadia de olhar mais para o preço que teriam que pagar, de olhar mais para as barreiras que iriam enfrentar, de olhar mais para os gigantes que teriam que derrubar, do que para a promessa e para o Deus que lhe fez a promessa. Aqui eu quero começar a pregar nessa noite, porque o tema é claro, é explícito: agindo pela fé. E eu preciso que você entenda que no ano de 2017, que acabou há poucos dias atrás,
muitos de nós não conquistamos, muitos de nós não alcançamos a promessa, muitos de nós não obtivemos grandes vitórias. Por quê? Porque quando chegou a hora de crer naquilo que Deus nos prometeu, quando chegou a hora de arregaçar as mangas e partir para a luta, quando chegou a hora de dar a cara a bater, quando chegou a hora de sairmos da zona de conforto, quando chegou a hora de agirmos pela fé, muitas das vezes nós paramos, olhamos mais para os gigantes, olhamos mais para as barreiras, olhamos mais para as adversidades, e temos a ousadia de dizer: esta luta é muito grande, esta prova é muito grande, esta adversidade que eu estou enfrentando é muito grande. Alguns têm a coragem de dizer: eu prefiro sair da igreja, eu prefiro jogar a toalha, eu prefiro entregar os pontos. Por quê? Porque essa luta é grande, este gigante é grande, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que maior do que o gigante é Deus, maior do que o problema é Deus, maior do que a adversidade é Deus. Entenda de uma vez por todas: Deus é maior na tua vida. Reaja, não esmoreça na tua fé, continue agindo pela fé. Meu irmão, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou desempregado, a minha família está em crise, na minha casa tem alguém enfermo, desenganado pelos médicos. Deixa eu te dizer uma coisa: maior do que o desemprego é Deus, maior do que a enfermidade é Deus, maior do que a recessão é Deus, maior do que a adversidade é Deus. Não importa o problema que você possa estar enfrentando, Deus é maior em nossas vidas. Deixa eu ouvir quem crê, deixa eu ouvir quem crê, deixa eu ouvir quem crê. Começa a agir pela fé, vai. Diante do gigante glorifica, diante do gigante adora, diante da adversidade vai glorificando o nome dele e age pela fé. Você já começou a agir pela fé? Como é que eu faço para agir pela fé diante da adversidade? O segredo para nós agirmos pela fé é diante dos problemas, diante das adversidades, diante das dificuldades, nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Olhe para o Senhor, confie no Senhor. Davi escreve um salmo lindo, extraordinário, Salmo de número 20, versículo de número 7, ele vai dizer assim: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que agindo Ele, ninguém impedirá o agir de Deus em nossas vidas. Deixa eu ouvir quem crê, deixa eu ouvir quem crê, deixa eu ouvir quem crê. Faça como Davi, não olhe para o gigante, olhe para o Senhor. Davi nos dá grandes lições extraordinárias sobre fé. Olha só, ele chega diante de uma batalha onde todo o exército está batendo o joelho, tremendo o queixo, com medo de um gigante incircunciso filisteu. O que é que Davi faz? Ninguém vai lutar contra este homem, eu vou. Apresentam Davi diante de Saul. A primeira coisa que Saul faz é tentar jogar um balde de desânimo na fé de Davi. Saul vira para Davi e diz assim: Davi, você não pode pelejar contra esse gigante. Por quê? Porque tu ainda és moço, jovem, mancebo. Vou traduzir para você. Você não pode lutar contra esse gigante. Por quê? Porque tu ainda é pequeno. Você ainda não tem estrutura. Você está começando agora, Davi. Tem tanto soldado ali já treinado, preparado, gente que está na estrada há anos. Você começou agora e acha que já tem potencial para lutar com esse gigante. Tu é pequeno, Davi. Você não tem estrutura, mas Deus me trouxe aqui para te dizer o seguinte: talvez você esteja pensando que não vai conquistar porque não tem estrutura, não vai conquistar porque estão apontando o dedo para você e dizendo: você vai para a igreja todo dia, né? Mas você é pequeno, não tem estrutura. Louvado seja Deus, porque eu e você somos pequenos, mas servimos a um Deus que é grande. Que é grande. Ei, nós não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos no Deus que é grande.
Olha a resposta de Davi para Saul. Saul, eu estava lá no campo apacentando as ovelhas de meu pai, quando ninguém estava vendo. Eu travei uma luta que só eu e Deus sabemos. Veio um leão, arrebanhou uma das ovelhas de meu pai, eu peguei o leão, matei o leão. Outro dia veio um urso, eu peguei o urso pela barba, matei o urso. Deus vai me dar vitória contra esse gigante. O que é que Davi estava dizendo? Ele estava agindo pela fé. Como assim? Ele estava dizendo: Saul, o mesmo Deus que estava comigo no passado, o mesmo Deus que me deu vitória contra o urso e o leão, o mesmo Deus que estava comigo quando eu travei uma batalha que não tinha ninguém lá, era somente eu e Deus, o mesmo Deus que me deu vitória no passado está comigo aqui hoje no presente. Deixa eu te ajudar a agir pela fé. Você se lembra quando Deus te tirou de onde ninguém imaginava que você podia sair de lá? Você se lembra quando você chegou na igreja com a vida destruída, com a família bagunçada, e ninguém imaginava que tinha uma saída, que podia ter um jeito, e Deus começou a mudar toda a história, Deus começou a dar forma ao que não tinha forma, Deus começou a dar jeito àquilo que não tinha jeito. Você lembra? O mesmo Deus que estava contigo no passado, que te tirou de onde ninguém imaginava que você poderia sair, que te curou quando os médicos te desenganaram, o mesmo Deus que te libertou do vício, do álcool, da droga, da prostituição, é o mesmo Deus que vai te dar vitória no ano de 2018, é o mesmo Deus que vai te dar vitória diante do gigante, é o mesmo Deus que vai te fazer chegar na promessa. Não tire os olhos dele. Continue agindo pela fé. Foque no Senhor. Olhe para o Senhor. Irmão, me desculpa, mas quem age pela fé não pensa como a maioria. Quem age pela fé não desiste só porque alguém disse que ele não iria conquistar. Quem age pela fé, mesmo em meio às adversidades, continua prosseguindo para o alvo, focado no Senhor. Quem age pela fé não desiste porque quem iniciou a caminhada ao seu lado jogou a toalha e voltou para o Egito. Não, quem age pela fé permanece no caminho, permanece debaixo da nuvem, permanece debaixo da bênção, permanece debaixo da glória de Deus. Quem age mediante a fé continua crendo que a promessa é muito boa. Continua crendo que aquele que lhe fez a promessa é poderoso para se responsabilizar. Continua crendo que aquele que lhe fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dizer novamente que tem gente que não entendeu ainda. Deus tem promessa na tua vida. Vou repetir, Deus fez promessas para a tua vida. Quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus faz uma aliança conosco, nós só precisamos nos preocupar com uma metade do bolo, com uma parte da laranja. Qual? Com a nossa parte. Eu só preciso me preocupar em fazer a minha. Como assim? Sim. Quando eu entendo que Deus fez promessa sobre a minha vida, e a promessa de Deus sobre a minha vida, eu só preciso me preocupar com uma coisa. Qual, apóstolo? Fazer a minha parte. Por quê? Porque a parte que cabe a Deus fazer, Deus vai cumprir na sua vida. O que é isso? É clichê? Não, isso é Bíblia. Números 23:19 diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não confirmaria, ou diria e não faria. Sabe o que é que isso significa? Se Deus te prometeu, vai se cumprir na tua vida. Se Deus te prometeu, há um tempo determinado por Ele, há um dia e uma hora marcada por Ele. E quando chega o tempo determinado por Deus, pode se levantar gigante, pode se levantar acusador, pode se levantar opositor, pode se levantar crente linguarudo para falar. Se chegou o tempo de Deus na tua vida, vai se cumprir. Só quem crê adora, só quem está debaixo da promessa adora, só quem tem convicção de que há uma palavra liberada sobre a sua vida adora. Ao Senhor.
grandes conquistas. Qual é? Agradar ao... Se o Senhor se agradar de nós... Peraí, vocês estão esmurecendo na fé, vocês perderam a fé, vocês estão cegos nos seus próprios entendimentos. Deixa eu dizer uma coisa, a promessa que Deus nos fez é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará alcançar essa promessa. Josué e Caleb descobriram um segredo que muitos irmãos passam 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não descobrem. Que o segredo para ter uma vida abençoada é agradar ao Senhor. Durante alguns anos da minha vida eu vivi uma vida frustrada, fracassada, onde muitas das vezes eu me preocupava em agradar as pessoas, e por ter esse tipo de pensamento e intenção, eu era frustrado, eu fracassava em alguns planos, em alguns projetos. Mas certa vez eu orando e chorando no meu quarto, de joelhos, orando a Deus, Deus revelou a mim esta palavra, e eu pude compreender o sentimento que estava no coração de Paulo, quando ele escreveu a carta a Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10, quando ele diz assim: ei, por acaso procuro eu agradar o Senhor ou a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Até o apóstolo Paulo teve que compreender e entender que o segredo para se alcançar a promessa e servir a Deus em paz é entender que o segredo é agradar ao Senhor. Eu pude compreender o que Courrier de Bon, um homem que sofreu no campo nazista e após sobreviver uma das maiores carnificinas da história, ele escreve algo lindo, fenomenal, que é só para quem tem fé. Ele diz bem assim: ei, há momentos na vida que se você olhar para o mundo à sua volta, você vai ficar aflito. Há momentos na vida que se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se nessa hora você olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, você descansará. Você descansará. Você descansará. Olha para o Senhor nessa noite, vai. Começa a agir pela fé. Tá difícil, olha para Ele. Tá doendo, olha para Ele. Tá com vontade de parar, olha para Ele. Olha para Ele, olha para Ele, continue agindo pela fé. Está doendo, mas Ele me fez uma promessa. Está doendo, mas Ele liberou uma palavra, apóstolo. Está difícil, mas eu estou debaixo de uma palavra na qual a minha liderança, o pastor, o apóstolo liberou lá no púlpito. Está doendo, está difícil, a vontade é de parar, mas eu não vou parar, porque eu decidi prosseguir para o alvo, eu decidi prosseguir para a promessa, eu decidi continuar agindo pela fé, mesmo quando tudo diz que não. Eu não tiro os meus olhos do Senhor. Eu preciso, diga, eu preciso agradar ao Senhor. Agora vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, se o Senhor se agradar de nós, nós alcançaremos as promessas em 2018. Se o Senhor se agradar de nós, nós teremos grandes conquistas em 2018. Criou-se uma problemática agora. O que é isso? Nós descobrimos que o segredo para conquistar ou agradar ao Senhor, ou alcançar as promessas, é agradar ao... Mas agora eu já sei, eu estou convicto que eu preciso agradar ao... Mas cria-se então uma problemática quando eu descubro isso. E qual é? Eu já sei que o segredo é agradar ao Senhor. E agora? Agora vem a pergunta: e o que fazer para agradar ao Senhor? Trabalhar apenas um tópico, desenvolver a mensagem apenas em cima do tema desta campanha. Eu poderia falar de obediência, de gratidão, de santidade, de adoração, diversos quesitos que agradam a Deus, mas o tema é agindo pela fé. E a minha e a sua Bíblia está escrita em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, porque é impossível agradar a Deus sem fé. A maioria das traduções é ao contrário. Ora,
Porque sem fé é impossível agradar a. Sem fé é impossível agradar a. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, primeiro, creia que ele existe. Segundo, que ele é galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam. Espera aí, eu descobri que o segredo para conquistar é agradar ao Senhor. Mas agora eu descobri que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, primeiro, creia que ele existe. Segundo, que ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Deixa eu te ensinar a receber o milagre de Deus sobre a tua vida nessa noite. Eu quero te convidar a voltar a agir pela fé. Como assim, pregador? Eu quero saber quantos aqui creem que Deus existe. Quantos aqui creem que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui creem que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Quantos aqui estão dispostos a agir pela fé nessa noite? Se você crê que ele existe, se você crê que ele é galardoador daqueles que o buscam, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua família, vai ter bênção do céu sendo liberada sobre a tua vida nessa noite. O céu está baixinho. Começa a agir pela fé, começa a profetizar a sua fé, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. A coisa primordial, a primazia, o primeiro princípio que nos é necessário para vivermos uma vida de forma que agrademos a Deus, venhamos agradar ao Senhor, é a fé. Por quê? Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Você pode agir mediante a tua sabedoria, você pode agir mediante a tua dor, você pode agir mediante o teu sofrimento, mas Deus só reage mediante a fé. Que é isso? A fé é a matéria-prima de Deus. Vou repetir, você não entendeu. A fé é a matéria-prima de Deus. Deus trabalha mediante a fé. Somente mediante a fé é possível trazer à existência aquilo que não existe. Vou explicar melhor. A fé é a matéria-prima de Deus. O que isso significa? Deus não trabalha mediante a dor. Deus não trabalha mediante ao sofrimento. Que é isso, pregador? Isso é heresia. Você pode sair aí fora que na primeira esquina você vai encontrar alguém sofrendo. Você vai encontrar alguém com dor. Você vai encontrar alguém desesperado. E não está acontecendo nada na vida dele. Por quê? Porque Deus não age mediante a dor e ao sofrimento. Deus age mediante a fé. Tá doendo, tá? Começa a glorificar o nome dele. Tá difícil, tá? Começa a louvar o nome dele. A vontade é não vir, vem do mesmo jeito. A vontade é ficar em casa, vem do mesmo jeito. O que é isso? É agir pela fé. Quando você age pela fé, Deus reage ao teu favor. Vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, porque tem crente aqui agindo pela fé. Encheu meu coração com algo agora à tarde. Eu estou mastigando isso até agora. Olha só, se eu perguntar aqui quem tem fé para receber um milagre, quase todos nós vamos levantar a mão e dizer que temos a fé para receber um milagre. Se eu perguntar quem tem fé para fazer um propósito diante de Deus, não são todos. Propósito muita gente já corre, né, apóstolo? Mas muita gente vai dizer que tem fé para fazer um propósito diante de Deus. Mas Deus disse assim para mim nessa tarde: eu estou à procura de quem tem fé para receber o milagre. Eu estou à procura de quem tem fé para fazer propósitos diante de mim. Mas eu também estou à procura daqueles que têm fé para cumprir aquilo que prometeu. Meu Deus, isso doeu quando eu escutei isso nessa tarde. Deus disse assim: quem é você depois do milagre? Quem nós somos depois do milagre? Vou te explicar. Porque
Porque o problema da nossa geração não é depois do milagre, não é antes do milagre, apóstolo, é depois. Porque antes do milagre, o irmão vem para a igreja todo dia. Antes do milagre, o irmão vem para a oração. Antes do milagre, a igreja é uma bênção. Antes do milagre, o pastor é uma bênção. Ei, você encontra algum novo convertido por aí, que estava no meio do álcool, da droga, da prostituição, estava com a vida destruída. Você fala: irmão, como é que está a tua vida? Está uma bênção. Eu estou servindo a Deus lá na igreja. O pastor é uma maravilha. O apóstolo é uma bênção. Eles me ajudam. Os irmãos me ajudam. Os irmãos oram por mim. Ei, antes do milagre, a igreja é uma bênção. Antes do milagre, o apóstolo é uma bênção. Antes do milagre, os irmãos é uma bênção. Mas depois do milagre, aí você encontra aquele mesmo irmão. E aí, irmão, como é que está aí, irmão? A igreja lá está uma prova. O pastor lá está quase para se desviar. Os irmãos não ajudam, o irmão não ora, os irmãos não visitam, os irmãos isso, os irmãos aquilo. A igreja não presta, a igreja está sem graça, a igreja está sem o seu. Ah, irmão, tudo isso só depois do milagre que você descobriu. Só descobriu isso depois do milagre. Porque antes do milagre você dizia que a igreja era uma bênção. Antes do milagre o apóstolo era uma bênção. Antes do milagre o teu líder era uma bênção. Antes do milagre os irmãos eram uma bênção. E agora depois do milagre todo mundo é ruim, só você que presta. A nossa geração está sofrendo disso. Pessoas que vêm para cá com a vida destruída, com a família bagunçada. Aí a igreja ora, a liderança ajuda, apoia, visita, paga o preço em oração. Deus transforma, faz nova todas as coisas. O que é que ele faz depois do milagre? Vai embora. Vou procurar uma outra igreja ali, porque essa igreja aqui só prestou antes do milagre. Vou procurar uma outra liderança ali, porque essa daqui só prestou antes do milagre. Ei, lembra quando você estava na prova e dizia: Deus, se tu me abençoar, vou ser fiel na tua casa. Lembra quando você estava na prova e dizia: Deus, se tu me abençoar, eu vou ajudar na igreja. Lembra quando você estava na prova e dizia: Deus, se o Senhor operar este milagre, se o Senhor responder a minha oração, eu vou ser útil na tua casa, eu vou ser presente na tua casa, eu vou abençoar a tua casa, a minha família vai estar na tua casa. Deus me trouxe aqui para te dizer: volte a agir pela fé. Prometeu ser fiel, seja. Prometeu obedecer, obedeça. Prometeu estar junto, esteja. Pague o preço, pague o preço, pague o preço. Deus está procurando uma geração fiel para cumprir os votos feitos a Ele. Essa foi de Deus quentinha, irmão, para mim e para você. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. O prazer de Deus é ser crido, mas a dor de Deus é ser desacreditado. Vamos para o texto. Números capítulo 14 começou como? Com o povo murmurando. Moisés, Arão, não tinha cova para nós lá no Egito, não? Por que vocês tiraram a gente de lá? Vamos levantar outro capitão e voltar para o Egito. O que é o capitão? Um líder. Agora pera aí, irmão, Deus ainda quer falar disso aqui. O mesmo povo que saiu do Egito, conduzido por Moisés e Arão, que viram o mar se abrir, que viram água sair da rocha, que viram maná cair do céu, que viram a nuvem de fogo em cima deles durante a noite, que viram a nuvem cobrindo eles do sol e protegendo durante o dia. O mesmo povo que viu diversos milagres, como? Na condução de Moisés e Arão, agora murmuram deles. É como se estivesse dizendo: vocês não nos servem mais. Nós vamos levantar outro líder, outro capitão e vamos voltar para o Egito. Irmão, é lindo ver gente saindo do Egito. Eu sou um que fui liberto da escravidão do Egito. Conheço vários jovens, homens, mulheres, amigos que foram libertos do Egito. Mas é triste ver gente sair do Egito para morrer no deserto. Por quê? Porque Deus vai e liberta. Está no lugar da bênção e o que faz? Começa a murmurar. Está no lugar da bênção, está no lugar da promessa. O que faz? Começa a maldizer. E a murmuração sempre começa, na maioria das vezes, contra a liderança. Vocês não nos servem mais, nós precisamos de outro capitão, nós precisamos de outro líder.
Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que nesta igreja Ele levantou um povo que quando tiver tudo bom, tudo bonança, mar se abrindo, maná caindo do céu, cordonize voando, vai dizer: ei apóstolo, estou contigo e não abro. Ei irmão, me dá as mãos que nós vamos chegar do outro lado junto. Mas quando estiver na prova, no meio do deserto, no meio da luta, vai dizer do mesmo jeito: eu estou contigo e não abro. Comemos junto, vamos padecer junto, sofremos junto, vamos nos alegrar junto, cantamos junto, vamos chorar junto. Deixa eu ver quem vai agir pela fé aqui nessa noite. Deus está falando. Quem vai agir pela fé aqui nessa noite? O prazer de Deus é ser crido, mas a dor de Deus é ser desacreditado. Meu Deus. O ano de 2017 acabou esses dias. Examine-se a si mesmo. No ano de 2017 você causou mais prazer no coração de Deus crendo, mesmo diante das dificuldades, ou você causou dor murmurando, reclamando, arrumando desculpa para não agir pela fé? Ah, eu não estou agindo pela fé porque está assim, está assado. Mentira! Examine-se a si mesmo. Deus está te convidando a gerar prazer no coração dele, crendo além da circunstância, crendo apesar da circunstância. Deus, sem fé é impossível agradar a Ele. Fé quando tudo está bem é muito fácil. Mas Deus está levantando um povo que tem fé até mesmo diante do deserto. E esse povo está aqui diante de mim nessa noite. Abraão é conhecido como o pai da fé, irmão. Não é porque ele fez algo extraordinário, não é porque ele ministrou um milagre escabroso na vida de alguém, não. Abraão é conhecido o pai da fé porque ele creu mesmo antes de ver. Ele e Sara sabiam que era muito difícil eles terem um filho, pois já estavam no auge da velhice, estéreis. Mas a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido, dando glória a Deus, com convicção de que a promessa se cumpriria. Deixa eu te ajudar, reage, seja fortalecido, dando glória a Deus nessa noite, seja fortalecido crendo, seja fortalecido agindo pela fé, seja fortalecido, em nome de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:32 vai dizer algo extraordinário. O que diria? Faltar-me-ia tempo para falar de Sansão, de Baraque, de Gideão, de Samuel, de Davi e dos profetas, os quais, pela fé, da fraqueza tiraram força, pela fé, apagaram a força do fogo, pela fé, fecharam a boca dos leões, pela fé, botaram os inimigos para bater em retirada. Deixa eu te dizer uma coisa: o ano de 2018 é um ano de conquista, mas é pela fé que você vai fechar a boca dos leões, é pela fé que da fraqueza você vai tirar força, é pela fé que você vai alcançar as promessas, é pela fé que os inimigos vão bater em retirada. Parece que a gente está falando de uma coisa assim tão fácil, né? Que parece até que a gente está falando de algo na vida dos outros, né? Não na nossa. Quantos aqui creem que um homem chamado Jonas foi engolido por um peixe, passou 3 noites na barriga do peixe, após foi cuspido numa praia e ganhou toda uma cidade para Jesus? Quantos creem? Uma história difícil de acreditar dessa, a gente crê. Por quê? Porque está na Bíblia. Por quê? Porque aconteceu na vida dos outros. Por quê? Porque foi no passado.
Como é que você consegue acreditar naquilo que Deus fez na vida dos outros e não consegue acreditar naquilo que Ele está fazendo e irá fazer na tua vida? Como é que você consegue acreditar naquilo que Deus fez no passado e não consegue acreditar naquilo que Deus está fazendo no presente e o futuro glorioso que Ele tem para a tua vida? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus, que em Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele estava no passado, Ele está no presente e já está lá no futuro. O que é que isso significa? Deus já está no dia da tua vitória. Deus já está no dia do teu milagre. Deus já está no dia do cumprimento da tua promessa. Então creia e adore, 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 adore. Já vou encerrar. Quero contar um pequeno testemunho de fé. Há muitos anos atrás, 10 anos atrás, 11, por aí, faltava 21 dias para eu ser consagrado a diácono na casa de Deus. Um sonho, uma realização pessoal. Servia na igreja, cantava, pregava, era do louvor, dirigia culto. Faltava 21 dias para eu ser consagrado a diácono. Mas faltando 21 dias para eu ser consagrado a diácono, a minha mãe foi assassinada. Eu sempre morei na casa dos meus avós, desde quando nasci, minha avó e minha mãe. Mas a minha mãe mesmo, biológica, sempre morou aqui do lado, em Planaltina de Goiás. E durante o último ano de vida dela, eu e minha avó passamos evangelizando ela. Sempre visitando, pregando a palavra. Minha avó que me ganhou para Jesus. Sempre pregando, evangelizando, convidando ela, e ela tinha problema com álcool. E um ano a gente evangelizando ela, chegou o dia que a gente ouviu da boca dela, apóstolo: estou cansada dessa vida. Semana que vem eu vou para a igreja lá em Planaltina com vocês. Eu quero esse Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de história. Meu Deus, meu coração se encheu de alegria. A fé foi alimentada dentro de mim. Voltamos para casa alegres. Chegou o dia que marcamos, a quinta-feira, ela não veio. Ligamos na sexta: não, meu ouvido está doendo muito, a infecção no ouvido. No sábado minha avó disse: vai lá, leva um presente para ela, alimenta a chama que foi acendida e convida ela para vir semana que vem de novo. Cheguei lá, ela me mostrou os algodões nos ouvidos, estava com a medicação que eu tinha colocado. Não fui por causa disso, mas quinta que vem eu vou. Meu coração voltou ardendo de fé. Irmão, já ganhei diversos tipos de pessoa. Já ganhei traficante, assassino, adúltero, mentiroso, todo tipo de gente ruim que você imaginar, eu já ganhei para Jesus. Mas nada se compara com a alegria de você ganhar um parente seu. Quando você ganha seu pai, meu Deus. Quando você ganha sua mãe, meu coração voltou saltando de alegria, apóstolo. Eu vou ganhar minha mãe para Jesus. Semana que vem ela vai entregar a vida para Jesus na quinta-feira. Bicho, eu já estava soltando glória a Deus, eu já tinha até testemunhado na igreja. Essa semana minha mãe vai vir, disse que vai entregar a vida para Jesus. Na terça-feira à noite estamos na casa dos meus avós, a casa onde eu morava antes de casar. E à noite meu cunhado chega lá desesperado, batendo na porta, gritando, chamando o nome da gente. E eu abro a porta, aquele desespero: tenha calma, rapaz, minha mãe, que eu chamo minha avó de mãe, tem problema de pressão, você chega assim, atribula todo mundo. Ele falou: Ronei, mataram a sua mãe. Faltou palavra. Como assim mataram a minha mãe lá e ninguém ligou aqui? A gente tentou, mas o telefone não está dando nada. Aí a gente foi no telefone, quando colocou o telefone no ouvido, estava mudo. Aí a ficha começou a cair aos poucos. Corremos para lá, chegamos lá, foi constatado, ela morreu antes do socorro chegar. Foram matar um rapaz, ela estava no lugar errado, na hora errada. Deram um monte de tiro na reta do rapaz, ela virou para sair correndo. O tiro pegou no meio das costas, varou o coração, ela morreu antes do socorro chegar. Irmão, isso aí me desmoronou na fé. Eu disse: Deus, eu estou um ano evangelizando a minha mãe, faltando 2 dias. 2 dias para ela vir entregar a vida dela. O Senhor permite isso acontecer? Irmão, eu estava ainda com uma fé gritando dentro de mim, que era lá no caixão, na casa da minha avó. Eu ainda estava tão assim, com a fé gritando dentro de mim, que eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: ressuscita! Em nome de Jesus, ressuscita, tem um propósito nisso. Mas ela não ressuscitou. Eu fui desmoronando na fé. Com 1 mês eu cheguei no pastor e disse: pastor, me tira da escala de louvor, não estou com cabeça para louvar. Com 2 semanas depois desse mês, eu pedi para me tirar da escala de pregação, não estou com cabeça para pregar. Com 3 meses eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu sei, nada justifica você sair da casa de Deus.
estou fazendo uma apologia a quem se desvia, não. Esse foi o meu caso, eu fui e voltei. Há muitos testemunhos assim, de pessoas que foram e voltaram, mas para mim o testemunho mais lindo é aquele que permaneceu. Aquele que o vento soprou, que a luta veio, a adversidade, mas ele permaneceu. Eu não consegui, eu fui. Passei quase 3 anos afastado dos caminhos do Senhor, quase 1000 dias, por isso eu sei bem, que um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E depois de quase 3 anos afastado dos caminhos do Senhor, na época eu era noivo da minha esposa. Os pastores nossos na época chamaram ela para um gabinete, apóstolo, botou a cadeira na frente e disse assim: larga ele, a gente já tentou de tudo, ele não quer ser ajudado, ele não quer ser crente, ele não quer servir ao Senhor, larga ele, você é mulher de Deus, você merece ser feliz, larga ele. Mas ela continuou agindo pela fé. Certa vez eu, sob o efeito de álcool e droga, bati na porta da casa dela. Ela saiu, eu disse: eu vim aqui para te dizer o seguinte, escuta, Deus errou a profecia, eu não vou ser homem de Deus, eu não vou ser pregador da palavra, você é uma mulher de Deus, merece ser feliz, Deus errou na profecia, procura outro homem. Ela colocou o dedo na minha cara e disse: está repreendido, cada palavra que saiu da tua boca, se Deus me prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Eu caso com você, mas caso com você transformado. Eu caso com você, mas caso com você, homem de Deus. Eu caso com você, mas caso com você, pregador da palavra. Eu te pergunto, o que que deu? Ela agiu pela fé, pastor. Às vezes eu vou nas igrejas pregar, os irmãos sempre falam, porque pensa que todo mundo pensa que esposa de pastor, de pregador, tem que ser cantora e pregadora também. Aí já fala assim: ela canta, vou dar uma oportunidade para cantar. Não, minha esposa não canta. Ela prega, vou dar uma oportunidade para dançar. Não, minha esposa não prega. Vai, irmão, um dia a irmã falou assim para mim, a missionária: esposa de pastor, pregador, não canta e nem prega. Mas ela ora. E ela tem uma fé. O que seria de mim se não fossem as orações dela? O que seria de mim se ela não continuasse agindo pela fé? Mesmo quando todos diziam: não vai ter jeito, não vai mudar, não vai acontecer, ela batia o pé e dizia: vai ter jeito, vai mudar, vai acontecer. O que é que eu quero te dizer com isso? Não desista, continua agindo pela fé, não esmoreça. Aquele que te prometeu é poderoso para se responsabilizar. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Cadê o ministério de louvor abençoado que estava tocando aqui? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Uma liberdade de Deus aqui nesse lugar. Eu quero te convidar a agir pela fé nessa noite. Como assim? Sabe aquilo que você mesmo dizia: vai acontecer, mas não. Tem jeito, mas não. Já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e não aconteceu. Não vai acontecer mais não. Sabe aquele parente seu que você pensa que Deus não vai transformar, que Deus não vai... estava aqui, estava uma bênção, agora dizia: ei, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe aquele milagre, aquela conquista, aquela porta, aquele concurso que você estava orando, buscando em Deus, mas em 2016 não veio, 2017 não veio, você está pensando: eu não tenho sabedoria suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, não vou conseguir passar no concurso, não tem jeito. Ei, Deus me trouxe aqui para te convidar a agir pela fé nessa noite. E eu quero convidar aqueles que precisam de um milagre, quem sabe na tua família, na tua casa, ou até mesmo na tua vida, e quer agir pela fé nessa noite. Venha aqui na frente, venha. É noite de milagre, mas você precisa agir pela fé. Pode vir, chega mais para frente, chega. Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem milagre para a tua casa. Deus tem milagre para a tua família, irmão. Você não está aqui porque não tinha o que fazer em casa, porque você não gosta de ver novela. Você não está aqui porque você veio para um social, não. Você está aqui porque Deus escolheu esta